Eu me chamo Daniele, eu sou personal organizer aqui em Curitiba e baby organizer também. Faço algumas situações de luto, pré-mudança, pós-mudança. Sou formada pela Gente Organiza de São Paulo, da Milena. A convidada vai aparecer. Oi, Oi, Isa, tudo bem? bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá, tá bem tranquilo. Então tá bom, tá ótimo. Então vamos lá, querida, se apresenta, fala pra mim, fala pra todo mundo, né? Eu já sei. Fala pra nós seu nome, a sua idade, o que você faz da vida. Conta aí um pouquinho de você. Meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos, eu sou formada em estética e cosmética e até então estava trabalhando normal e, né, de repente veio tudo isso, eu falei, cara, eu vou ter que me reinventar aí. E eu já sempre postei coisas no meu Instagram sobre diversos assuntos, agora ainda mais focado tanto com a parte de transformação interna, dando dicas, como também dicas de beleza, enfim. E uma das coisas que eu sempre disse no meu Instagram, sempre, foi sobre relacionamento abusivo. Eu passei por dois, né? Por dois relacionamentos abusivos. Então, eu acho assim que quando a gente tem uma experiência, a gente consegue passar de uma forma melhor para as outras pessoas informações do que quem nunca viveu. Então, aí surgiu essa ideia, né, da parceria, porque tem muitas coisas que a gente nem imagina que possa ser e que na verdade é porque estamos acostumados que isso é o nosso normal, né? E na verdade não é. Mas enfim, é isso. Então hoje eu vim só bater um papo mesmo, bem tranquilinho sobre as minhas experiências e é isso. Aonde eu vi que eu estava num relacionamento abusivo? Como que a gente se depara, né, com isso? Então, a gente acha que é na primeira circunstância que a gente já vai achar, não, nossa, eu tô num relacionamento abusivo, né? E, na verdade, não foi. Tive meu primeiro relacionamento há uns bons anos atrás, eu tinha acho que 15 anos, imagina, nova de tudo, não sabia absolutamente nada. E foi, assim, bem conturbado. Só que o que acontece? A gente nunca acha que aquilo é o fora do normal. A gente acredita que aquele é o normal, né? Que, tipo, é normal esses ciúmes excessivos. É normal essa perseguição porque ele me ama. Então, é essa projeção que a gente tem na nossa mente, né? Aí, beleza. Aí, foi uma, né? Mais pra frente eu vou contar, mas, assim, foi tenebroso mesmo. Era minha mãe tendo que intervir, amigas tendo que intervir, me afastar. Foi bem conturbado. E aí, uns 2 anos depois, eu me relacionei novamente e também entrei em outro relacionamento abusivo. Só que foi coisas diferentes. Então, no primeiro, eu cheguei a ter, assim, até agressão física. E no segundo, já foi muito mais a agressão psicológica. Então, imagina, pra mim, eu não sabia o que eu tava falando, o que tava acontecendo, entendeu? Sim. Aí, eu falei, tá, vamos lá. E daí, no finalzinho desse segundo relacionamento, eu meio que comecei a cair a ficha de, tipo, o que tá acontecendo, que tá muito estranho isso, porque era uma perseguição, porque a pessoa queria me aprisionar a todo momento a ela, e não era legal, né? E aí eu comecei a trazer pra consciência isso, e aí eu percebi, cara, porque assim, ó, na época que eu tive tanto meu primeiro relacionamento mais, na época não era falado muito sobre relacionamento abusivo, porque realmente já faz muitos anos, não era nada falado sobre isso. Então, se você não tem instrução, se você não tem informação, você não sabe o que você tá vivendo, você só acha que, ai, puta namoro, que estresse, entendeu? Tipo, a gente se espelha onde? Nos relacionamentos dos nossos pais, né? Então, se eu tenho em casa um relacionamento conturbado e eu vejo isso muito projetado do que a gente vê nos nossos pais, para mim isso vai ser normal, né? Então, para mim era bem tranquilo. No meu segundo já era mais falado sobre relacionamento abusivo e eu tomei como uma grande lição o meu primeiro e aí foi aonde eu identifiquei que eu estava, porque daí eu vi características que realmente eu falava, caramba, ele quer me controlar. Meu Deus, ele quer que eu ache que ele é o único centro da Terra, sabe? Então só foi a partir do finalzinho desse segundo relacionamento que eu consegui entender o que eu estava fazendo, sabe? Que eu estava num segundo relacionamento abusivo.
Nossa, imagina, se a gente parar pra pensar, né, depois que a gente descobre o que é ter um relacionamento abusivo, o que é estar dentro de um relacionamento abusivo, a gente vai parar pra pensar nos outros relacionamentos que a gente teve, agora dá pra começar a contar, né, quantos a gente já passou e nem sabia, porque não era dito nomes, ou a gente não sabia que tava, né, porque a gente se culpa, né, a gente se culpa, a gente se... Exato. esconde de todo mundo, porque depois você pensa, nossa, como eu fui burra de aceitar isso, então não comenta com as pessoas, né? Então, o que acontece? Como a gente tem hoje em dia uma grande ferramenta que é a rede social e que muitas mulheres usam para falar sobre isso de uma forma muito forte, né? Contanto que tem Instagrams que são específicos para falar sobre relacionamento abusivo, sobre o empoderamento feminino. E quando a gente ouve falar, a gente identifica, né? Quando a gente consegue ter consciência do que a gente está passando, a gente consegue identificar isso e é muito mais fácil para nós sairmos da situação quando a gente se identifica com ela. Quando principalmente está num começo ou quando você já passou e você tem consciência que você está no pezinho lá já nesse relacionamento, é muito mais fácil você se retirar. Agora, eu vejo assim que uma pessoa que não tem conhecimento, que nunca ouviu falar, porque ainda existe muito, né? Não é à toa que a cada não sei quantos minutos uma mulher é morta no Brasil por causa de feminicídio. Então, são muitas mulheres que não ouvem falar sobre. E é muito mais difícil para sair disso, quando a gente não tem essa informação e ajuda, né? Principalmente ajuda. É verdade. E claro que você sabendo de uma situação dessa, você vê o relacionamento de outro jeito, né? Você tenta sair antes que as coisas piorem, né? Então, é por isso que, mas qual a importância de saber se eu estou num relacionamento abusivo ou não? Total, né? Total. E relacionamento abusivo é com tudo, com todos, né? Não é só com namoro. Exatamente. Você pode ter uma relação super tóxica numa amizade. Aquela tua amizade pode estar sendo abusiva com você. A partir do momento que a gente tem numa relação o dominante e o dominado, a gente já tem uma relação abusiva, entende? Porque as pessoas elas não conseguem entender que relações não são feitas de quem é mais, quem sobe mais e quem é inferior e como eu tenho que me inferiorizar perante aquilo. As pessoas têm que entender que a gente tem que conviver ali, ó, de tete a tete. Escrever ali. É importante lembrar que agora, com o isolamento social, a violência tende a aumentar, com certeza. A gente fez uma live aqui com 2 psicólogos, um foi sobre relacionamento na quarentena, e o outro foi com o médico Dr. Felipe, né, o médico de família. E os índices diminuíram muito, mas diminuíram muito porque as pessoas estão dentro de casa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso aumentou, mas no prático diminui porque está ali, né, dentro de casa, está isolado, vai fazer o quê? Isso com certeza tende a aumentar divórcio, separação, por N fatores, né, por muitas coisas. A pessoa não está acostumada a conviver junto, vai ver coisas que não conhecia, vai ver coisas que não via, e aí gera, né, uma bola de neve. Gera o relacionamento abusivo, inclusive. Não, e outra, quando você tá com o teu abusador ali dentro, como que você sai? Como que você pede socorro, né? Porque quando a pessoa, ela sai daquele recinto, às vezes você consegue pedir um socorro. E numa quarentena, assim, que principalmente pessoas de famílias menos favorecidas tendem a sofrer mais ainda, né? Então, dizem que aumentou, acho que 50%, eu acho que foi as agressões em casa. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. E não tinha como ser diferente, né? Porque se sem ter, pensa, sem ter, já é alto, já é um nível assim assustador, né? A pessoa tendo suas válvulas de escape, a pessoa não ficando 24 horas juntos, imagine agora, a pessoa junto o tempo todo, sem as suas válvulas de escape, futebol, sem, né, o seu chazinho, sem, né, isso é para os dois lados. É complicadíssimo. A tendência já é o casal brigar e se estranhar um pouquinho, né, por não ter esse costume de estar completamente junto, principalmente casais que têm filhos. E é o que eu acho que aumentou muito a agressão até e o abuso infantil mesmo dentro de casa. Porque as crianças não estão indo para a escola, ficam
mais com os pais, com os padrastos, e essas crianças são mais abusadas e não tem socorro. Então, assim, nossa, é bem conturbado. Tá sendo bem difícil. Com certeza, eu fico imaginando os pais que são separados, que não estão vivendo, que a gente sabe que quando a tendência quando se separam é um tentar machucar o outro usando os filhos, né? E aí agora, né? E a gente fala, se um dia eu me separar, no meu relacionamento não vai ser esse, a gente vai terminar na boa, a gente vai ser amigos. Você pode até pensar que vai ser assim, mas a grande porcentagem não é essa a realidade. A Marília escreveu, as formas de abuso são tantas que parece que nunca estaremos imunes. Pois é, exatamente. A gente tem que se vigiar todos os dias, porque realmente são tantas. E assim, exatamente. O abuso, ele não é só o físico, né? As pessoas, elas têm essa ideia de que estou num relacionamento abusivo, mas é porque ele me bate, ele me xinga, enfim. Não é essa agressividade somente verbal e no toque. É um abuso psicológico, é aquela pessoa te pressionando, é aquela pessoa te atordoando o tempo inteiro. E são pessoas que normalmente fazem até estratégias, né? Disso eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas num contexto geral, realmente, são muitas as formas de abuso, muitas. Identificar um relacionamento abusivo. Falando de relacionamento homem e mulher. Então, eu até... sério, eu fiz aqui uma anotação gigantesca. Então, eu vou aqui pontuar algumas coisas que eu acabei anotando que são importantes, porque como é um assunto bem extenso, que se fosse realmente a gente aprofundar, teria que ser horas. Então, eu peguei as partes mais legais aqui, importantes, tá? Vamos lá. Então, primeiro, ele vem disfarçado desse cuidado, né? Então, é aquela demonstração de amor, é aquela paixão, é aquele fogo, é aquela coisa louca que você se vê completamente alucinada de amor, porque você acha que você já tá amando, a pessoa tá te amando muito. E aí vocês se fecham nesse mundo de vocês e, meu Deus, é amor, não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco ele vem e já começa a meio que reverter algumas situações dentro do relacionamento. Ele vai usar da tua fragilidade, ele vai usar do teu momento de fragilidade mesmo, esse momento que ele vai te colocar contra a situação mesmo. Então, se antes ele te culpava por algo, agora é muito mais. Se ocorreu uma situação que ele provocou, ele vai te mostrar que por A mais B que você que é errada, que você que tá ficando louca e que você é a culpada de toda a situação. Então ele gera a ira para depois mostrar que tenha calma, eu tô aqui para te acolher. Então ele, ao mesmo tempo que ele provoca isso, ele traz essa certa segurança. E aí você fica tipo, meu Deus, então será que sou eu mesma culpada? Será que realmente eu casei isso? Meu Deus, como eu sou louca, como eu sou surtada, tipo, sabe? E aí você cai nisso. E aí ele vai pegar diretamente no teu emocional. Sempre, 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 sempre. Ele sai do papel de vilão e ele vai pro papel de herói, né? Pra mostrar que realmente é você que tá errada e eu que tô certo no caso. No relacionamento ele vai se fechando cada vez mais. Então, essa pessoa ela vai te cercar de várias formas, tá? E uma das formas que ela vai fazer isso é cercar em amigas, em amigos. Não vai querer mais que você veja, que você saia, que você converse com a família. Vai te distanciando do seu meio social para que ele consiga ter domínio sobre você. Então, porque óbvio, quanto menos essa pessoa tiver contato com outras pessoas que têm consciência e enxergam a situação, ficarem falando, é muito mais fácil para ele manipular, né? Para tomar posse da situação mesmo, né? Exatamente, para ele poder comandar aquilo sem a pessoa cair na consciência de, opa, algo está muito errado aqui. Então, é difícil porque o que acontece? Você está envolvida com aquela paixão, com aquela loucura e você acaba deixando mesmo as pessoas que você gosta de lado. Você acaba deixando. E é inconsciente isso. Tem muitas ações que você vai fazendo porque você acha que você está amando mesmo. E você faz porque você ama aquela pessoa. Você se deslumbra com aquilo, entende? Porque ele te promete céus, mares e rios e você cai naquilo tão profundo que você fica cega e você não consegue sair disso.
É muito complicado. Geralmente, quando você percebe que tá num relacionamento desse, igual falaram ali, não é só do homem, né? O homem e da mulher, claro. Isso. Dos dois. Eu até iria falar sobre isso, porque assim, tem muitos amigos meus que acabam passando, principalmente os homens acabam passando por esse relacionamento, mas eles não percebem, porque é muito mais dito que o homem, ele é o abusivo, tá? Com a mulher, do que a mulher com o homem. E aí, os homens normalmente não têm essa consciência. E eles só, tipo, levam pra frente, empurram com a barriga e, tipo, essa daí é louca mesmo. Entendeu? Então, pra eles é mais a ciumenta louca normal. Entendeu? Não é, tipo, a pessoa que tá sendo realmente querendo me dominar em todos os sentidos e me sufocando. Eu já até escutei falando, toda mulher é igual, vocês são todas loucas. Ah, claro, né? Claro. Quem nunca? Que mulher que nunca ouviu que era louca, levanta a mão, porque eu nunca vi. É verdade. Quando você escuta só isso, tá bom ainda. Oi? Se escutar só isso, tá bom ainda. Não, normalmente você escuta coisas muito piores. E aí falaram ali, ó, que já acompanhei casos de relacionamento abusivo entre nora e sogra e irmãos, independente da posição que ocupa. Realmente. Sim. Em todas as circunstâncias. A partir do momento que você se relaciona numa sociedade, existe o abuso entre chefe e empregado, existe o abuso entre pai e filho, existe o abuso entre mãe e filho, nora, genro, enfim, é um problema psicológico. E assim, uma das características que a gente consegue ver por aí, muito forte, é que a pessoa ela te culpa tanto pelas situações, ela te mostra o tanto que você depende dela, e ela coloca a tua autoestima lá no chão. Você se sente pior dos piores, né? Lá no chão mesmo. E aí, ele baixando a tua autoestima, ele faz com que você acredite que você nunca mais vai encontrar ninguém melhor, né? Que pra te dar pra te amar, pra se relacionar, enfim. E aí, como nós já estamos fragilizadas na situação, a gente acaba acreditando nisso, né? Porque realmente é o que, nossa, ele tem razão de novo. Eu sou isso que ele tá falando, realmente, eu nunca vou encontrar ninguém vai me amar desse jeito. Te diminui tanto que você passa a acreditar que você realmente é tudo aquilo, que você realmente nunca teve nada, que você não vai conseguir nada, que você isso e aquilo. A gente aqui estamos falando direcionado a homens, mas a gente está falando direcionado à mulher também, tá, gente? A gente vai falar, claro, falando de um homem porque são duas moças conversando. Exatamente. Mas isso se encaixa aos homens que estão assistindo também, claro. Ninguém está culpando ou dizendo uma porcentagem de homens ou mulheres. A gente não está falando sobre homens aqui, tá bom? A gente está falando porque somos duas mulheres falando, inclusive a gente está falando sobre o relacionamento da Isa, né, nessa live. A gente está falando sobre os relacionamentos dela, que ela já viveu 2. Então, e tem aquele negócio do ciclo, né? Enquanto você vai acontecer várias vezes, enquanto você não sair. Então, provavelmente, na tua primeira vez, você não sabia que você estava, ou não acreditava, ou demorou para saber que estava dentro de um relacionamento abusivo, né? Muito, muito, porque o que acontece? A gente não tem mania de não escutar a nossa intuição. Nós temos muita mania de não querer aceitar a verdade nua e crua, porque dói. E tudo que dói nos tira da zona de conforto. E tudo que tira da zona de conforto incomoda muito pra gente aceitar, pra gente entender o que está acontecendo e mudar essa situação. Então, a gente fica meio que escondendo, levando com a barriga, e não, daqui a pouco melhora, não, é só uma fase, porque dizem que casamento é assim mesmo. Ela vai te fazer sofrer, ela vai te magoar horrores, e aí ela vai vir jurando que ela vai mudar, que ela não vai fazer mais isso, que ela vai ser outra pessoa, ela te promete céus e mares que vai se transformar, só que não é assim, porque ela não vai mudar, e ela vai continuar fazendo as mesmas coisas. E aí, quando você está sofrendo, e as pessoas ao seu redor, elas vão ver que vocês estão sofrendo, o que acontece? Elas vão querer te tirar disso, só que você não vai aceitar, porque para você é normal isso que você está passando, e você não trouxe para consciência que você está num relacionamento abusivo, ou que você está sofrendo muito porque a pessoa ela te deixa louca, literalmente, porque é ela que desperta isso em você. Então, se você não traz para consciência, nada adianta. Nada adianta.
Quais foram as coisas que você passou nos seus relacionamentos? Assim? Numa live que com uma pessoa que já passou por 2 relacionamentos abusivos, então ela tem certeza da certeza da certeza que passou por um relacionamento abusivo e tá aqui curada, porque se você tá, né, se expondo e podendo conversar, inclusive já tá em outro relacionamento há 4 anos, não vai se submeter a passar por coisas parecidas. Não, pra hoje eu tá falando assim, sorrindo pra você, é porque realmente o negócio tá muito bom. Sim, sim. Até porque eu sempre me pergunto assim, quando eu vejo o Instagram das outras pessoas em relação a relacionamentos abusivos em modo geral, não só casal, para me policiar muito, porque eu não quero ser uma pessoa assim, controladora, uma pessoa que consegue reverter as situações, sabe? E sempre ser vencedora, né? Porque o abusador, ele inverte as situações e ele é sempre campeão, né? Ele sempre consegue, ele sempre vence. Ele sempre consegue te controlar e esse é o maior prazer dele, né? É fazer você virar o próprio, realmente, o bichinho de estimação dele, exatamente. A minha pergunta será que eles sabem que eles fazem isso? Eles fazem isso por maldade? Eles fazem porque são cruéis mesmo? Porque gosta de ver a pessoa sofrer, então, sabe? Daí entra muitos pontos, porque, por exemplo, existe a pessoa que tem consciência de que faz e que para eles não bate, para eles não é algo grave, algo sério. Tem pessoas que reproduzem o que viveram numa infância vendo os pais. Tem pessoas que são assim e inconscientemente têm esses atos. Então, assim, é muito relativo realmente. Porém, existem pessoas, isso eu vou falar daqui a pouco, mas existem pessoas que têm atitudes abusivas e pessoas que são abusivas. Então tem uma diferença entre elas. Ah, entendi. Isso eu não sabia, que existe uma atitude e existe a pessoa que é abusiva, é diferente. Tá bom. Diferente, então cada casinha na sua casinha. Então a pessoa que tem uma atitude abusiva, ela não é abusiva sempre? Não necessariamente. Entendi. Então vamos voltar aqui e você contar aí pelas suas experiências. Tá. Então, abre o jogo pra gente. Então, com certeza me afastou das amizades em geral mesmo. Só não conseguiu me afastar da minha família, porque como eu era muito nova, não tem nem como, né? Sem condições. Eu também não fui a louca que saí fugir aí com os outros. Mas com os amigos, com certeza. Inclusive, estudávamos juntos e tal. E no meu segundo relacionamento também. E aí, eu tive que realmente parar de falar com todo mundo e tal. E aí, se eu fosse falar com aquela amiga que ele não gostasse, entende? Por que ele não gosta? Aí começa a vir todos os questionamentos disso. Será que é porque essa minha amiga abre meus olhos? Será que é porque ela me dá os toques, as dicas? Entende? Tem tudo isso. Outra coisa que foi muito difícil, assim, foi a questão da possessividade. Que absurdo nos 2 relacionamentos. Você se sente, tipo, sufocada, porque a cada passo que você dá, a cada entrada na internet que você dá, a pessoa tá te vigiando. Se você respirou errado, a pessoa vai te questionar o porquê que você respirou errado. É uma coisa, nossa, é louco, assim, sério. Não sei como que eu não saí com nenhum distúrbio desse relacionamento. No primeiro relacionamento, como eu disse, eu tive agressão física, eu cheguei a ficar roxa algumas vezes, e eu não tinha coragem de contar pra minha mãe. Ela chegava e perguntava o que aconteceu aqui, e eu falava que simplesmente eu tinha batido na porta, enfim. Né? Porque era no corpo, não era no rosto. E aí ela acabava... Então eu omiti isso das pessoas, igual você disse. A gente omite porque a gente não quer que as pessoas saibam. A gente não quer que as pessoas se intrometam no relacionamento porque somos cegas de paixão. Acontece horrores isso. Então eu não conto. A gente ainda quer repensar o relacionamento, né? Então a gente não para nem pra... Nossa, a gente só quer seguir aquilo que tá acontecendo e ele é a minha maior verdade. E é assim que a gente leva, né? Eu aceitava tudo o que vinha, eu não conseguia nem sequer me impor, eu não conseguia nem colocar o que me incomodava nisso. Então, eu não tinha voz no relacionamento, o único que tinha voz era ele. Então, era ele o que incomodava a ele, o que ele não gostava. E se eu falasse que eu não queria que ele tivesse ou em contato com uma pessoa ou uma coisa assim,
ele entrava em surto, de tipo assim, não, é minha amiga, entendeu? Sendo que no final eu descobri que ele me traiu com ela. Enfim, existe isso a rodo, sabe? Tirando que também houveram as traições, né? Nos dois relacionamentos, eu até brinco, eu falo que eu não passo na porta. Então, nos dois relacionamentos eu tive as traições também. Eu voltava a minha vida para aquela pessoa. Tudo que a pessoa fazia, eu que estava do lado, era eu que apoiava, era eu que vivia aquilo com a pessoa, sendo que era uma coisa da vida, né? Da vida da pessoa. E eu tava lá, tipo, grudada na pessoa. Não, realmente, você tem toda a razão. Tipo, e não me importava com as minhas coisas, entende? Então, eu deixei a minha vida totalmente de lado. Então, assim, eu já não era a mesma pessoa. Eu já não era tão a pessoa mais alegre que eu sou, né? Eu me deixei perder todas as características boas que eu tinha. Eu me deixei levar para meus relacionamentos. Então, foi aonde eu me perdi total. Sempre me perdi total nisso. E também essa questão de... É que assim, eu peguei os pontos principais. Mas essa questão de me tornar louca da história nos dois relacionamentos. Sempre eu era culpada de tudo. Sempre. E eu sempre fui a culpada. Eu sempre me sentia culpada. E aí eu ficava, meu Deus, se eu fizer isso... Nossa, ele vai me culpar, ele vai dizer que eu tô errada. E isso eu levei além, assim, não só nos relacionamentos, sabe? Ele vai fazer você de louca para todo mundo, você disse, né? Mas era só para sua família ou para a família dele? Então, eles vestiam, digamos, uma persona, tá? Então, para minha família, eles eram os bonzinhos, eles eram os caras mais fofos da vida, que davam presentes e tudo, né? Então, para minha família, eles se enfeitavam dessa forma. Para os outros, como tínhamos amigos em comuns, também era tipo assim, meu Deus, a Isabela quer surtada. Não sei por que ela tá falando isso. Ela quer surtada do rolê, entendeu? Então, a gente acaba acreditando nisso, porque, né, se dentro da relação já te passa como louca, fora muito mais. Aí as pessoas estão acreditando. Ah, sim. Né? Tipo... Você já se culpa porque ele consegue dominar a situação. E aí as pessoas de fora, que seriam um refúgio, também te apontam, você vai acreditar mais ainda. Exatamente. E aí o que acontece? Olha que interessante. A pessoa, ela se faz de bom moço, no sentido homem, tá, pessoal? Mas estou falando em todas as relações. Mas ela, assim, a pessoa se faz de bom moço ali pra tua família. E aí, quando você vai querer ter o teu ponto de refúgio, o teu socorro, a família vai falar, não, mas ele era uma pessoa tão boa. Como que você traz isso pra mim? Não é verdade, você deve estar ficando louca. Ele sempre foi uma pessoa boa. Isso acontece, sim, sério, muito, 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 muito. Eu tenho muitas amigas que estão, né, infelizmente, mas que trazem isso, que a família não aceita que a pessoa é dessa forma, porque não se mostra dessa forma, né? E a gente acaba ficando nesse meio, assim, muito difícil. Ah, mas eu nunca vi ele te tratar mal, você que é grossa com ele. Isso mesmo, acontece demais, demais. Você que é errada, você que é grossinha, você que é estúpida, não é ele, não. Ele que atordoa, né? Ele que te faz lá na casa, imagina. Como sair disso, né? Como que a gente consegue sair de um relacionamento abusivo? Gente, é muita terapia. É muito psicólogo, é muita terapia holística. Tem que mexer no emocional, tem que mexer no psicológico, tem que mexer em tudo. É muito autodescobrimento, é muito tudo. E se fortalecer principalmente na sua família e nos seus amigos. Que realmente você possa contar. Porque nada adianta você ter esse apoio, né, tipo psicológico, mas não ter a tua família, que é teu ponto principal para você conseguir passar por diversas dificuldades. Você não tá ali tendo colo, no sentido conotativo da palavra. Você não tem o colo de quem mais importa. No meu caso, vi muita ajuda. Minha mãe, nesse período, ela ficou bem louca, assim, tipo, foi muito louco mesmo. Ela conseguiu me afastar do meu primeiro relacionamento, que estava bem difícil, com a ajuda das minhas amigas. Mas o segundo, eu consegui já cair mais na ficha, eu consegui mais me afastar, só que eu não contava nada pra minha mãe. Então, ela não sabia do que se passava. Eu só esperava terminar pra daí contar, porque eu não quero que meus pais se metam no relacionamento. Tipo...
A pessoa podia estar me ajudando em No, alguma coisa. Tipo, no primeiro ela conseguiu intervir e tal, e você não queria sair do relacionamento? eu não queria, não aceitava isso. Eu não aceitava, eu falava pra minha mãe, ele é uma pessoa boa. Tipo, olha a que nível a gente chega. E ela vendo tudo aquilo, nossa, ela virou uma Ave Maria, de tanto que ela rezou. Porque, sei lá, sem E assim, ela usava esse termo com você? Que ele era abusivo, que você estava num relacionamento abusivo, que isso não era saudável? Não, ela sabia que eu não estava num relacionamento saudável, mas ela não usava esse termo porque também na época não era tão comentado, né? Então, tipo, ela só falava, olha o mal que ele te faz. Olha como ele te trata. Você quer isso pra tua vida? E aí eu fiquei tipo, poxa, mas eu amo tanto ele. E aí sempre argumentando dessa forma, sabe? Assim, no momento que você mostra mais fragilidade, que você mostra mais a dependência, é o momento que você vai cair e você vai sentir pena daquela pessoa. Porque você vai começar a fantasiar na tua cabeça os momentos bons que vocês passaram. Óbvio que não precisa ser descartado isso, mas nesse momento de reestruturação psicológica aí, não é muito bom ficar focando nisso, porque senão você acaba cedendo, você acaba voltando atrás, você acaba sentindo dó, você quer dar mais uma chance para ele mudar e não vai mudar, gente. Acredita em mim. Ninguém muda. Assim. Você tem contato com alguém que já teve outro relacionamento com esse teu primeiro, ou não? Exatamente por eu afirmar mesmo que a pessoa não muda, é porque eu já tive contato e eu vi que a pessoa repetiu a mesma coisa com essa pessoa, com essas pessoas, né? Então, houve a repetição de padrão, como ele fazia comigo, ele fez com a outra, que fez com a outra, e enfim, foi indo. É sempre igual. Sempre. E ele sabe que você hoje conseguiu entender que era um relacionamento abusivo, ele sabe disso? O meu primeiro, como ele não tem, eu não tenho nenhum tipo de contato com ele, eu não sei. Não posso te afirmar porque eu não sei. Mas o meu segundo, ele estava até ano passado, assim, tipo, vindo nas minhas redes sociais. Ele sabe porque ele é amigo do Paulo. Então, ele sabe muito da minha vida, ele sabe de tudo. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe que ele sabe que ele me fez passar por isso, sabe? Porque a gente tem bastante amigos em comum. Então, ele também sofreu bastante, porque foi meio tenso o término, então ele meio que caiu na ficha do que ele tinha feito. Você tá aí na casa do Paulo, então Paulo não me bata. Não, ele não tá Vocês já estão juntos há 4 anos, né? Você viu alguma coisa no relacionamento de vocês que lembrou o relacionamento, os antigos, ou alguma coisa abusiva e que você já apontou e que você teve abertura para conversar com ele, com o Paulo? Então, o meu atual relacionamento, eu tenho uma conversa muito franca com o Paulo. Então, o Paulo me deixa muito à vontade. Ele mesmo me ensinou a conversar e expor que eu posso falar o que eu tô sentindo. Porque antes eu era totalmente podada a isso. Então, como que pra mim seria normal eu chegar pra pessoa e falar, meu Deus, olha, eu tô incomodada com isso? Pra mim, antes era, tipo, impossível. E hoje em dia eu tenho ele que me dá essa abertura. Pra começar o relacionamento, eu falei, olha, eu não gosto disso, tá? Esses ciúmes pra mim não é normal. E eram ciúmes bobos, assim, tipo, era início, antes de namorar, ficando, sabe? Eu só coloquei assim, que esses ciúmes não era normal pra mim, eu não me sentia confortável e isso eu não gostaria pra mim. A gente é um casal, somos abertos um ao outro. Se houver a vontade de ficar com outra pessoa, ou se houver qualquer tipo de vontade, ou se houver uma má intenção da pessoa, a gente vai sentar e vai conversar sobre isso. E ele é a mesma coisa, ele foi muito receptivo. E ele mesmo enxergou que realmente não precisaria ter todos esses ciúmes, porque ele também traz um passado um pouco conturbado. Então é muito entendível, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, projetando o que a gente viveu no outro. Mesmo sendo muito triste, isso que a gente acaba inconscientemente projetando no outro, essa insegurança. Mas por isso que é importante, primeiro, a gente viver a fase do luto quando a gente sai de um relacionamento abusivo. Por isso que é importante a gente ter esse aporte de psicólogo, de terapia, para a gente conseguir nos encontrar no mundo de volta,
para conseguir centralizar nossas ideias, saber quem eu sou, para onde vou, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito de vida. E aí sim, para você estar em conexão consigo mesma, partir para um outro relacionamento tendo consciência dos seus atos, consciência do que você está fazendo, do que a outra pessoa está fazendo com você. Então, esse momento, ele é crucial, porque tem pessoas que querem emendar um relacionamento no outro. E, gente, não vai dar certo, porque a gente acaba tampando os meios entre meios ali. E vai ficar tudo uma bola e no final vai estourar de volta, de alguma forma. Exatamente. Isso provavelmente é o que faz acontecer de novo, de novo, de novo. É uma porque repetição do padrão. Você não sabe nem se impor, eu não quero mais isso. Exato. Você simplesmente deixa acontecer de novo. E aí é que entra como superar para levar ao próximo relacionamento. A gente meio que já deu um spoiler disso tudo. Mas assim, investe em terapia, busca ajuda, qualquer ajuda. Tem os serviços gratuitos até que normalmente os estados fornecem. Busca ajuda, vai em grupo de terapia. Realmente converse com pessoas que vivenciaram isso, que superaram. Eu já tirei, acho que Já tirei não, né? Eu não faço nada. Eu consegui abrir os olhos de meninas que estavam e conseguiram sair de um relacionamento que elas se machucavam o tempo inteiro, que elas não tinham mais vida, sabe? E eu consegui ajudar nesse processo porque eu tive essa minha experiência, eu consegui passar através disso. Então, buscar pessoas que viveram isso e superaram. E é isso, fica sozinha, dá um tempo para tudo, dá um tempo para você, se internaliza primeiro, bota teu lugar aí no mundo e fica com você um tempão e depois você vai buscar um relacionamento que realmente seja de acordo com aquilo que você merece e o que você deseja. Outra coisa que eu vejo muito é que as meninas acabam aceitando o mínimo do mínimo, que é, meu Deus, ele me respeita. Gente, respeito. É o mínimo de um ser humano, te deve respeito. Assim como você também deve com o outro, né? A transparência é o mínimo que você espera de um relacionamento. Então, tudo isso vai formar uma base sólida para você construir um relacionamento. Então, assim, não se contentem com migalhas. Ninguém vive de migalhas. Tem que ser recíproco. Reciprocidade é a coisa mais linda que pode existir, principalmente no relacionamento, seja ele em amizade, seja ele em família, seja ele um conjugal, seja o que for. Tem que ter reciprocidade. Se você viu que você se doou, que você se deu por inteira, que você amou incondicionalmente e você vê que não é aquilo que você quer para o teu futuro, não é para você. Talvez seja para uma outra pessoa, mas não é para você. Então, busque se conhecer num nível que você consiga entender intrinsecamente que aquilo não é pra você. Que você não merece passar pelo que você passa. Tô quase chorando. Chora que faz bem, esvazia o coração, aperta o timo aqui, ó, menino, maravilhoso pro sentimento, fica instalado, maravilhoso, bem bom. É um ponto de emoção, bem bom. Depois eu vou editar essa parte e cortar. Quando que eu entendo que eu sou um abusivo? Quando que o abusivo não é só a pessoa que é controladora, né? O abusivo não é a pessoa só que bate fisicamente. E quando eu entender que isso não é que eu estou num relacionamento abusivo, mas isso tudo que a Isa falou, eu faço. Ele não. Mas, ou então nós dois fazemos. Aí tá perdido, né? Claro que pode acontecer. E aí você vive um relacionamento super conturbado, né? Porque eu digo que relacionamento é um reflexo. Um reflete no outro aquilo que faz, aquilo que fala, aquilo que projeta. Então, um reflete muito no outro, né? Então, como eu posso me identificar? Meu relacionamento é muito conturbado. Eu tenho muitas brigas. Por que eu tenho muitas brigas? Como que se inicia essas brigas? Será que parte de mim, parte dele? Será que eu sou controladora? Então, assim, o que eu falo é se concentrar e se conectar consigo mesma, analisar as circunstâncias e não deixar o seu ego falar, não, você não faz isso não, menina, relaxa, é ele. A gente tá se eximindo da culpa, certo? É aceitar que, nossa, realmente, eu acho que eu sou controladora, acho que eu sou ciumenta demais. Nossa, eu acho que eu tenho que falar por último em tudo, digamos assim. Eu tô dando um exemplo, né? Meu Deus. Mas
eu quero mudar, e agora? E agora é que você não é uma pessoa abusiva, e sim você tem atitudes abusivas. As pessoas abusivas, elas não se reconhecem muitas vezes, e como elas não se reconhecem, ou se reconhecem e não dão a mínima importância para isso, elas não vão mudar, entende? Agora, quando você entende que você tem pontos de ser uma pessoa abusiva e quer melhorar isso, você vai dar todo o seu jeito na vida para entender o que está passando, trazer para consciência e aí conseguir transformar isso, né? Então, por isso que eu falo muito, quando nos meus stories, como eu falo muito no meu perfil, sobre a importância de a gente se autoconhecer. Nós temos muito mais sombras do que luz, né, propriamente dito. Então, a gente tem que saber trabalhar com elas de forma que a gente consiga aceitar isso, para daí conseguir, posteriormente, transformar. Mas o que acontece muito é que às vezes a pessoa tem atitudes abusivas, mas porque ela faz uma repetição de padrão com aquilo que ela já vivenciou antes, seja em relacionamento, como dentro de casa, visualizando pai e mãe. Isso é muito importante, sabe? É esse ponto que eu falo que é muito importante, assim, o quanto a gente repete coisas dos nossos pais, sabe? Por isso que eu falo que constelação familiar ajuda muito a resolver essas questões. Entre outras terapias, eu fiz até a microfisioterapia, eu já fui psicóloga, eu já fiz diversas terapias, todas elas me ajudaram muito. Mas quando você mexe lá na raiz, sabe? Tipo, na raiz, nos ancestrais, tem toda a árvore genealógica, enfim, tá aí, vai que vai nesse assunto de terapia. Mas quando você mexe, tem ajuda de um psicólogo, cara, eu acho que é perfeito, perfeito, perfeito. A visão é diferente, né? De um profissional com uma pessoa leiga, que não tá ali, né, estudou sobre isso. Eu vejo assim, até uma cunhada minha já falou pra mim, Dani, não tenta ver nele o seu pai, porque o relacionamento, né, a visão que eu tenho dos meus pais é muito maravilhosa, é um conto de fadas, é bonito, eu não vejo o que meus pais construíram desde quando eu nasci, né, até hoje, não vejo mais, não vejo em relacionamentos de ninguém, não vejo no meu, não vejo em relacionamentos que eu conheço, não vejo dentro da casa de outras pessoas, sem citar exemplos assim, mas eu escutei isso da minha cunhada, e isso fez eu refletir bastante, assim, sabe? Tipo, será que a vida inteira eu fiquei procurando alguém que fosse parecido com meu pai, né? Que tratasse a minha mãe como meu pai sempre tratou, e sempre me espelhasse nisso, e se não fosse o suficiente, joga fora, porque é muito mais fácil você trocar por uma outra pessoa do que encarar o problema, né? Isso eu já relevei bastante pra mim, assim. Muitas coisas que acontecem, e eu digo isso para tanto homem quanto mulher, tá? Nós, quando não somos bem resolvidos com os nossos pais, por exemplo, eu não sou bem resolvida com meu pai e eu não consigo me resolver com ele, é tudo muito conturbado para mim, é um sentimento ruim e tal. Então, dentro das terapias, é dito que a gente faz esse padrão de reflexão, que o que a gente não resolveu com o nosso pai, a gente vai resolver com a pessoa que a gente faz junto, com o meu namorado ou com o meu marido. Então, ele vai ter as mesmas características do meu pai. Para eu poder resolver de uma vez isso e desenlaçar isso, sabe? E a mesma coisa do homem. Normalmente, se ele não é bem resolvido com a mãe, ele vai arranjar uma parceira que com as características da mãe que precisam ser resolvidas, né? E a partir do momento que você resolve isso, é muito difícil. Ou o relacionamento ele dá muito certo, ou ele não dá certo. Porque você resolveu o que precisava resolver, e aí você consegue fluir. Ou ele dá muito certo, tipo, todo mundo disposto ali, deu certo, se resolveu tal, e vamos ficar junto, enfim, daí dá super certo. Então tem. Ou você vai ver quem grita mais alto. Bem isso. Então, por isso que é o ponto. A importância de a gente se tratar os ancestrais, e tratar todo mundo, e vai pra terapia, minha gente. Terapia não é coisa de gente louca. Gente louca é quem não faz terapia, tá bom? Vamos simplificar isso. Século XXI. É verdade, a gente faz terapia para poder lidar com os outros que estão ao nosso redor. Na verdade, a gente aprende primeiro a lidar com nós, para daí lidar com os outros, né? Porque o nosso externo é reflexo do nosso interno. E isso tem tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? É verdade. E com todo mundo, né?
Com Isso é todo verdade. Com todo mundo. Então, tá bom. Muito obrigada, Isa. É isso, foi ótimo, foi ótimo. Foi super leve, foi ótimo. Foi como eu esperava que ia ser. Obrigada por ter aceito o meu convite. Foi muito legal. E espero que a gente possa trazer um novo tema aí daqui a um tempo. Isso, se você quiser, eu fico com um convite aberto, que nossos papos, eu adoro conversar com você, adoro o teu Instagram, adoro os temas que você traz em relação a tudo. E acho muito interessante, porque não é nada fútil, não é nada perdido, é sempre algo que traz, que alegra o meu coração. Então, é muito bom ter essa amizade, vale ouro. E eu já escutei outras pessoas falarem isso, né? Você sabe que eu já te mandei print de outras pessoas que falaram isso também. Você já é muito influencer faz tempo. Só tinha que estar ganhando um salário igual uma influencer. Muito obrigada, Dani. Mas muito obrigada pelo convite. Foi um prazer vir falar aqui com vocês. Teria muito mais coisas para falar, mas é que a gente tem um tempo pequenininho. Mas tá bom. Eu acho que a essência do que eu queria passar, eu consegui. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou qualquer outra coisinha, sempre me chamem. Não hesitem em me chamar no inbox. Não sintam vergonha. Pelo amor de Deus, eu tô aqui pra gente se conectar, pra gente se ajudar. E é isso que faz uma evolução em conjunto, né? Todo mundo se ajudando. Então, muito obrigada pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijinho. E até meu próximo direct pra você. Beijo. Tô aguardando. Beijo. Tchau, galera. Obrigada.